Você odeia seu trabalho e está pensando em pedir demissão? Bem, talvez tente ser preguiçoso ao invés disso. Fique por aqui e eu te contarei mais. Oi pessoal, Brian do A Life After Layoff aqui. Hoje vou falar sobre ser preguiçoso no trabalho. Você ouviu certo. Eu sei o que você está pensando. Ele está realmente sugerindo ser preguiçoso no trabalho? Quero compartilhar com você um novo conceito que está ganhando espaço na força de trabalho. É uma espécie de extensão da grande renúncia. Este conceito é chamado de renúncia silenciosa. E deixe-me explicar exatamente o que é isso. Postei um vídeo curto no meu TikTok e o tópico viralizou completamente. Fiquei sobrecarregado com o número de pessoas que compartilharam suas histórias pessoais de desistência silenciosa. Se estiver interessado, confira isso. Esse é um tópico importante que precisa ser discutido. Antes de entrarmos neste vídeo, quero enfatizar que não estou defendendo a preguiça no trabalho para evitar comentários equivocados. Na verdade, não defendo seguir o caminho da desistência silenciosa. Eu acho que é melhor se tratar como um agente livre e melhorar sua situação. Porém, a desistência silenciosa merece ser explorada um pouco mais para que você possa entender exatamente do que se trata. Então, isso não é um conceito que eu inventei. Isso é um fenômeno legítimo que está acontecendo agora. Há um artigo na Business Insider que fala tudo sobre isso. O artigo está atrás de um paywall, mas eu vou compartilhar alguns destaques do que eles estão falando. Vale a pena conferir o artigo se você conseguir acesso. Então, o que exatamente é uma demissão silenciosa? Demissão silenciosa é deixar o trabalho sem realmente sair dele. Então, o que você está fazendo é reduzir sua produtividade para o mínimo aceitável para o seu trabalho. É como o proverbial mexer do mouse, onde você faz apenas o suficiente para se manter, sem assumir mais tarefas. Você não está assumindo mais nenhum ônus do trabalho. Você está fazendo o essencial e reduzindo o estresse. Por que alguém optaria por pedir demissão silenciosamente ao invés de simplesmente sair do emprego e procurar outro? Vamos nos aprofundar mais na cultura de acomodação, e este autor diz que nas últimas semanas tenho conversado com profissionais como Justin que estão estrategicamente reduzindo o ritmo no trabalho. Durante a pandemia, eles começaram a enxergar o trabalho apenas como tal. Pela primeira vez em suas vidas, eles estão vendo seus empregos como uma fonte de salário para sustentar a si mesmos e suas famílias, não como um chamado superior que exige devoção máxima. E a pandemia criou as condições ideais para viverem essa nova determinação. Um mercado de trabalho aquecido garantiu a segurança do emprego deles, enquanto o aumento do home office dificulta o monitoramento do esforço que eles dedicam ao trabalho por parte dos gerentes. É a hora ideal para ser um super realizador em recuperação. E o autor continua a dizer: muitos americanos chamariam esses funcionários de preguiçosos, sem ambição, vagabundos, folgados, não dispostos a fazer um esforço extra ou até mesmo esgotados e incapazes de fazê-lo. E aparentemente, as pessoas com quem eles conversaram decidiram usar pseudônimos porque não queriam que seus nomes fossem associados a isso, e provavelmente com razão. Mas tais insultos perdem o ponto. Se você perguntar aos funcionários, eles dirão que estão tomando uma decisão ponderada. Eles permitiram que as empresas explorassem seu trabalho sem remuneração. Depois de anos de exploração pelos empregadores, com noites tardias, fins de semana perdidos e demanda por fidelidade, os trabalhadores finalmente viraram o jogo. De certa forma, esses profissionais estão montando uma resistência secreta contra o status quo. Então essa cultura de agitação provavelmente acabou. Em certas partes da América corporativa, a cultura de acomodação está substituindo-a. Então vamos analisar isso um pouco mais profundamente. Temos esse pêndulo que oscila para frente e para trás no mercado de trabalho. E por muito tempo estava enterrado no lado do empregador. Então, você tinha empregadores exigindo todas essas coisas dos empregados e essencialmente os usando como o termo recursos humanos é provavelmente o melhor termo. Eles estão usando-os como recursos para explorar, a fim de obter a maior quantidade de produtividade deles pelo menor valor de dinheiro. E eu acho que, como parte dessa cultura de trabalho, você tinha pessoas sentindo que tinham que se esforçar o tempo todo, essa cultura de esforço, né, onde para se destacar você tinha que se dedicar. Você tinha que trabalhar longas e duras horas. Era necessário assumir ou se voluntariar para trabalho extra designado, mesmo sem ter capacidade para tal. Era necessário manter o telefone ligado à noite e nos finais de semana. Você tinha que atender essas ligações nos fins de semana, nas festas de aniversário dos seus filhos. Ao longo da história, havia esse ciclo repetitivo em que as empresas começavam enxutas e gradualmente se tornavam cada vez mais inchadas, até o ponto em que ocorria algum evento catastrófico que permitia a elas reduzir sua força de trabalho, geralmente por meio de reduções de pessoal ou demissões, e então se reestruturavam, tornando-se muito menores e, por assim dizer, mais enxutas. E o processo recomeçaria novamente.
Geralmente é ao longo de cerca de uma década e haveria algum evento importante. O último grande antes deste foi o subprime em 2008 com várias demissões. Antes, houve o 11 de setembro. Esse padrão repetitivo persiste. Na década anterior a 2020, tivemos um período de crescimento prolongado em que as empresas incharam cada vez mais, provavelmente buscando qualquer desculpa para cortar o excesso. Então, quando 2020 chegou e tivemos a pandemia e tudo parou, parecia quase um momento muito oportuno para essas empresas simplesmente entrarem e fazerem cortes impiedosos. Em muitos casos, cortaram excessivamente e profundamente. E eu acho que em algum nível isso fragmentou a força de trabalho. Acredito que isso seja um território novo e inexplorado. Não vimos uma mudança em prol do empregado desde a aprovação da Lei de Normas Justas de Trabalho na década de 30. E agora estamos em um mercado onde essas empresas que fizeram cortes super profundos com excesso de zelo, de repente descobriram que o mercado mudou para o outro lado e isso se voltou contra eles porque agora a demanda voltou gritando. E esses funcionários que participaram dessa cultura de agitação até este ponto, que perderam todos esses anos de suas vidas que não podem recuperar, trabalhando nos fins de semana e perdendo as festas de aniversário de seus filhos, de repente encontraram um sentido ou um profundo sentimento de traição e realmente decidiram reavaliar as coisas. E para mim, honestamente, este é um estudo muito fascinante na história do trabalho. Em algum momento, olharemos para trás e diremos que este foi um período de mudança sísmica no local de trabalho. Então você tem esses funcionários que de repente estão reavaliando tudo, se eles ainda querem ou não fazer parte da cultura de trabalho árduo, se tudo isso valeu a pena para eles, os sacrifícios que eles fizeram para basicamente serem jogados fora como lixo de ontem. Acredito que há um componente geracional nisso, pois os baby boomers estão saindo do mercado de trabalho e na maioria das vezes realmente no fim de suas carreiras. Agora a geração Z está chegando para substituir, trazendo uma mentalidade completamente diferente sobre o local de trabalho. As empresas terão que reavaliar sua abordagem ao mundo do trabalho e ao tratamento de funcionários, pois os dias de lealdade a uma empresa por 20 anos acabaram. Isso quase se tornou antiquado. Permanecer em uma empresa por mais de 20 anos é quase visto com certo desdém em alguns círculos da força de trabalho. Além disso, você fica defasado no mercado de trabalho. Em muitos casos, se você não recebe aumentos promocionais frequentes, provavelmente está com a remuneração defasada. Portanto, o pêndulo oscilou totalmente para o lado oposto. E há muitas pessoas que participaram do conceito da grande renúncia. Eu fiz outro vídeo sobre isso. Eles fizeram vídeos que você deve conferir se quiser aprender mais sobre o período da grande renúncia. Isso é uma extensão do conceito de pessoas decidindo usar o patrimônio acumulado e tempo de férias guardado de maneira diferente. Mas essencialmente muitas pessoas estão reconsiderando trabalhar longas horas, mas sem desistir completamente de seus empregos. Eles entram em uma mentalidade de desaceleração, reduzindo o ritmo, pois durante as demissões de 2020, quando demitiram muitas pessoas, meses depois o trabalho retomou a todo vapor. Os remanescentes no local de trabalho inevitavelmente compensaram a falta. Agora, muitos funcionários estão sobrecarregados e esgotados, levando-os a deixar seus empregos, simplesmente dizendo que já tiveram o suficiente disso. E agora, o pêndulo está balançando de volta para o outro lado, onde as pessoas não estão mais dispostas a se sobrecarregar com todo o trabalho que se esperava que fizessem antes. Eles não estão mais dispostos a trabalhar longas e duras horas. Eles não estão mais dispostos a trabalhar nos fins de semana. Eles finalmente estão estabelecendo limites de emprego em suas vidas. Acho que isso é realmente saudável porque, por muito tempo, empregadores se comportando mal se safaram. E agora, pela primeira vez em muito tempo, os empregadores têm que começar a reavaliar como tratam seus funcionários. Apenas para esclarecer, não estou sugerindo que você abandone seu trabalho discretamente e seja preguiçoso. O que eu estou defendendo é que você avalie seriamente sua situação de trabalho. Se você não está feliz com o que está fazendo, como seu empregador está te tratando, sua remuneração ou a carga horária que está sendo forçado a cumprir, este é o momento de reavaliar isso. Eu sugiro manter seu currículo atualizado e planejar estrategicamente sua transição de carreira. Mas se você se sente como alguém que acumulou muita equidade, tem muito tempo de férias acumulado, talvez você tenha um 401k no qual tem investido e sente que talvez pedir demissão não seja a melhor opção para você, algumas pessoas estão optando por reduzir a quantidade de trabalho que estão fazendo e chegar a um patamar básico, ou eu diria o mínimo de produção aceitável que precisam alcançar para ainda manter seus empregos. Realisticamente, os empregadores não conseguem preencher muitas dessas posições e consideram que alguma produção é melhor do que nenhuma. Pontos principais do artigo. Durante a pandemia, os funcionários passaram a ver o trabalho apenas como trabalho.
Pela primeira vez em suas vidas, eles viram seus empregos como uma fonte de salário para sustentar a si mesmos e suas famílias, e não como um chamado superior que exige sua total devoção. Não mais nos vemos como viver para trabalhar. O foco está mudando para trabalhar para viver. Outra conclusão importante deste artigo é que as pessoas estão dizendo que minha empresa não é minha família. Atualmente, devido ao medo da pandemia, muitos americanos não estão mais dispostos a tolerar as extensas jornadas de trabalho que cumpriam de bom grado alguns anos atrás. Todos passaram décadas se inclinando para não cair. Muitos estão decidindo se recostar. Se você se sente esgotado no trabalho e não está mais disposto a dedicar todas as horas árduas, algumas pessoas estão decidindo recuperar algum equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Então, qual é a sua opinião sobre a cultura de acomodação? É apenas cheia de um monte de preguiçosos que precisam se mexer? Ou é algo legítimo e talvez até algo que você mesmo consideraria? Comente abaixo se você está pronto para mudar sua situação de trabalho, mas não sabe por onde começar. Esse é o meu foco de especialização. Possuo o site lifeafterlayoff.com, repleto de dicas e truques sob uma perspectiva interna. Também compartilho meus conhecimentos mais profundos e íntimos em alguns cursos de treinamento. O primeiro se chama Resume Rocket Fuel. Ele foi projetado para ensinar você a escrever um currículo que vai lhe dar a melhor chance de ser notado pelos recrutadores para aquela primeira entrevista. Mas, uma vez conseguida a primeira entrevista, cabe a você se vender durante o restante do processo. É aí que entra o bootcamp definitivo para quem busca emprego. Ele vai te orientar em cada etapa da entrevista, fornecer dicas, truques e tudo o que você precisa para ter sucesso e conseguir a oferta dos sonhos. Se você está enfrentando dificuldades para conseguir emprego, recomendo fortemente conferir isso. Também ofereço sessões limitadas de coaching individual privado. Se você precisa de ajuda mais personalizada, recomendo verificar isso. Você pode encontrar informações no meu site. Deixarei um link para isso também. Obrigado por assistir. Feliz relaxamento ou correria, o que preferir. Te veremos no próximo.